Presidente, porque, se me permite, mas ficaram aqui algumas questões por responder e por isso eu vou tentar ser taxativo e solicitar respostas concretas e não divagações sobre o estado do clima, porque é muito relevante sabermos as alterações climáticas, mas é sobre a matéria que estamos aqui a perguntar que eu gostaria de ter respostas. E nesse sentido, Sr. Doutor, aquilo que eu depreendi foi, na Comissão de Ética, que o Sr. Doutor integra, recebeu pedido de escusa, quer do Governador do Banco de Portugal, quer da Vice-Governadora. Do Governador já debateram e em breve será pública uma decisão, da Vice-Governadora ainda não debateram. Esta é uma pergunta que, primeiro, mas agora a resposta é no final, de acordo com o sistema. Esta é a primeira pergunta. Se confirma isto que eu estou a dizer, que foi aquilo que eu depreendi das suas palavras. Do Governador, sim, e já têm conclusões, da Vice-Governadora, não. A segunda pergunta. Se analisaram só o modo como o Sr. Governador, aquilo que o Governador lhe colocou, ou foram mais fundo nesta perspectiva? Se o vosso papel é meramente passivo ou é também ativo na análise de toda a problemática? Vou-lhe dar o exemplo. O Sr. Governador disse-nos aqui que aquilo que foi entendido que pedia escusa aos soluços. Ou seja, há uma determinada matéria, ele pedia escusa, mas logo a seguir contactava a Caixa para alterar procedimentos que tinha a ver, alterar regras sobre matérias que ele achava que eram importantes. E, portanto, a questão é se deve ficar impedido em toda a área de contactar a Caixa Geral de Depósitos, porque era toda a matéria relevante, ou se pode ser só em matérias muito específicas e depois, mesmo que estejam relacionadas com aquilo para a qual ele pediu escusa inicialmente, se acham que já não há nenhum problema e que ele pode continuar a escrever, a dirigir ofícios para a Caixa Geral de Depósitos, alterar procedimentos, alterar métodos de avaliação, etc. e tal, mesmo que isso decorra na sequência da análise que foi feita no momento em que ele foi administrador da Caixa Geral de Depósitos. Sr. Presidente, muito obrigado. Quanto ao primeiro ponto, se foi objeto já de discussão, portanto, o caso da Sra. Vice-Governadora, portanto, eu não tiraria a conclusão, ou melhor, a afirmação do Sr. Deputado. Portanto, o assunto também foi naturalmente discutido, falado. Portanto, relativamente ao segundo aspecto, portanto, entramos aí um bocado na informação que, de certo modo, é propriedade, desculpa a expressão, digamos, da Comissão, não apenas minha, não é? Portanto, e não sou Presidente da Comissão, e, portanto, poderei, no entanto, dizer, assim, em termos gerais do Código de Conduta, o Código de Conduta realmente tem a figura do conflito de interesses, que é uma figura bastante ampla e que é diferente, por exemplo, das figuras jurídicas do Código do Procedimento Administrativo. Portanto, fundamentalmente, diz que quando há digamos, quando usando os termos do Código, tem um interesse pessoal, pode pôr em causa a isenção do exercício das funções. Pois o interesse pessoal é definido em termos muito amplos como um interesse, digamos, naturalmente não funcional, não é? Pessoal, de natureza financeira ou de outra natureza qualquer. Outra dimensão também importante para esta matéria é que para o Código de Conduta, já não tanto, enfim, não sei se para o Código de Procedimento Administrativo, não sei, mas para o Código de Conduta é muito importante, neste, como noutros pontos, realmente, a perspectiva externa, ou seja, a perspectiva de quem está de fora, de quem vê a situação, portanto, a aparência da existência, da possibilidade de haver um conflito de interesses. Portanto, essa ideia é importante. E, portanto, é neste quadro que realmente nós e os próprios têm que apreciar as situações. Depois há uma questão de bom senso, de limites, saber o que é que realmente é isento ou não. Se, por exemplo, no caso concreto e por aquilo que eu percebi, e naturalmente que relativamente a casos decididos relacionados
com o relatório, não é? Outros casos, ou casos, naturalmente aí pode, de fora, não é uma questão do próprio estar convencido que, enfim, que tem algo, mas de fora pode ser entendido, bom, aquele senhor quando vai tomar uma decisão na discussão, na deliberação sobre aquele assunto de outra pessoa, no fundo pode tomar uma atitude que lhe interessa na perspectiva dele. Isto é o conflito de interesses definido amplamente, que é o do Código de Conduta. Agora, enfim, agora saber, por exemplo, a ligação a factos do relatório é um critério objetivo e de bom senso, não é? Quer dizer, delimitar. Agora, começar a alargar, portanto, de situações pessoais, de outras situações pessoais, enfim, isso já depende de situações concretas, não é? Se é, por exemplo, a pessoa, o administrador toma uma atitude, o governador, que realmente é num sentido óbvio, digamos, automático, de fazer aquilo que deve fazer, não é? De obrigar, enfim, não sei. Portanto, aí não me posso pronunciar, porque depende da situação concreta, não é? E, de qualquer modo, a nossa posição, enfim, é um assunto que, ou melhor, a posição da Comissão de Ética, enfim, se puder ser transmitida e se for pedida e se puder ser transmitida, não sei, depois não posso avançar mais.